Graça e paz a todos os irmãos. Este é o capítulo 4 do livro Guia Sobrevivência da Alma durante a Tribulação. Vamos tratar neste vídeo sobre onde habita o teu coração. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, assistam, pois há necessidade de entendermos alguns assuntos antes de falarmos diretamente sobre o livro do Apocalipse. Capítulo 4, parte 1. Conheço onde moras. Jesus fala nas cartas para a igreja, em Apocalipse capítulo 2 versículo 13, que conhece onde moramos, é uma carta direcionada à igreja de Pérgamo, mas ao longo deste livro você entenderá que também é para todos nós. Independente de crentes ou não, Deus conhece a todos nós e onde todos moramos, independente de segui-lo ou não. Todos somos criaturas de um mesmo Deus, e em Cristo filhos de um mesmo Pai. Jesus nos constitui reino e sacerdotes para Deus e Ele sabe onde o nosso coração faz morada, Ele está ciente se o nosso coração está no mundo ou está em Deus. Quando o nosso coração está em Deus, moramos no reino, e o Rei deste reino habita em nós. A nós veio o reino de Deus. Jesus o Rei que é o único e verdadeiro Rei, o qual deve reinar em nós, nos guiando e orientando através do Espírito Santo de Deus. Assim estamos constituídos reino e caminhamos para a salvação que vem de Jesus e por ele somos guiados. Devemos deixar Deus reinar em nós, pois dele é o reino. Sei que isso não é fácil, pois dar à luz a uma nova criatura, que estava acostumada no mundo, não é fácil, mas Deus é conosco. Jesus nos ensinou: venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Devemos deixar o reino de Deus estabelecer-se em nós. Com isso os desejos do coração, que vêm mediante a tentação e as paixões, não prevalecerão, pois em nós reina o único e verdadeiro Deus e está é a fé que Ele nos dá, e habitando Deus em nós, quem ou que nos resistirá? Aqueles que preferem não crer ou seguir a Deus e a Jesus, preferem o mundo, habitam no reino das trevas, que era absoluto, hoje não é, mas será por pouco tempo durante a tribulação, mas caminha para a destruição no lago de fogo e enxofre e com ele, o reino de trevas, estes, os que se fazem reino e sacerdotes para o mal se afastando da luz e de Deus, que é Jesus, não por obrigação, mas por vontade própria, pelo seu livre-arbítrio, depositam a sua fé, que não é fé e sim idolatria, estes depositam a sua confiança nas coisas do mundo. A fé é dom de Deus, e muitos dos homens tiram aquilo que vem de Deus e depositam no mundo, nas coisas contrárias a Deus, confiam nas coisas da criação, mas não confiam em Deus. Negam tudo que Deus criou e estabeleceu, são rebeldes e amantes de si mesmos. Para estes, por serem apaixonados pelo mundo e darem ouvidos às suas paixões, para os quais Deus não existe e com isso para eles não há fé, pois não creem em Deus e na sua fidelidade e sim creem na ciência e fazem do pouco que conhecem as suas verdades mesmos que elas sejam mentiras. Acreditam nas coisas palpáveis e visíveis aos olhos, confiam em teorias, dão crédito ao materialismo e às paixões. Acreditam em suas paixões e nelas confiam, têm a falsa fé, pois idolatram o mundo e tudo que há nele nas sombras, as quais os seus olhos não identificam a verdade, mas reconhecem o mal por bem. Confiam naquilo que se levanta em coisas palpáveis, visíveis e terrenas, e quando não encontram explicações para elas criam teorias, maquinam fundamentos, e com isso pecam, estipulam base e com isso desobedecem a Deus e nestes, nas suas bases e fundamentos fazem a sua justiça na mentira, vivendo conforme a vontade do mundo e não segundo a vontade de Deus. Eles fazem e buscam a justiça que sacia os seus corações sedentos e apaixonados pelo mundo. Estes nem vendo creem ou crerão, mas verão e nesse tempo em que vão ver, sendo no final da tribulação, onde todo olho verá a volta definitiva de Jesus. Jesus virá pela segunda vez no final da tribulação, e para estes que somente no final da tribulação enxergarão, para eles será tarde demais, pois fizeram a sua escolha, escolheram o seu reino, que não é o reino de Deus e sim o reino da escuridão, das trevas, do mundo e da morte. Estes se fizeram reino e sacerdotes de si mesmos, amaram as coisas do mundo e não a Deus, pois creem no que os seus olhos e paixões veem, naquilo que conseguem enxergar, mas não enxergam a verdade, o verdadeiro reino, que foi nos dado por Jesus e habita em nós e este não é visível, primeiramente nos é em espírito, até que seja revelado fisicamente com a segunda vinda de Jesus,
o qual nos revelou o reino havendo em nós e este reino os homens não enxergam nem conhecem, pois mal conhecem as coisas dos homens, como vão conhecer as coisas do Espírito? Deus habita em nós e nós nele, há um reino, um rei e o rei deve reinar em nós que somos o seu reino, o qual hoje está manifesto em espírito. Por isso as nossas atitudes e comportamento devem ser condizentes ao reino ensinado e dado por Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos demonstrar para o próximo o reino de Deus que habita em nós por amor a Deus e ao próximo e está é a obra da fé, a qual não vem de nós e sim de Deus, para ser por testemunho da verdade e da salvação, pois aqueles que estão no mundo não habitam no reino de Deus e não creem nele, mas nós que habitamos e cremos devemos ser exemplo da fé e existência do reino, que não vem de nós e sim daquele que prometeu e é fiel no cumprimento da sua palavra e das promessas que nos fez e uma delas é que o reino de Deus habita em nós através do Espírito Santo que vem mediante a Jesus que vem de Deus, e ele Deus, e habita em nós conforme nos prometeu, pois Deus é fiel e pela sua fidelidade nos é concedida a fé por ele existir. João capítulo 14 versículo 15 ao 28, Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou, e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Assim quem habita em Deus habita no reino dele para o qual fomos feitos e constituídos em Jesus, da mesma forma Deus habita em nós, ele habita em seu reino, o qual somos nós, que vem dele para ele, que hoje está revelado no espiritual mediante a fé, mas que no final da tribulação se revelará no físico mediante a fidelidade de Deus, pois Deus existe e por existir cremos nele e por cremos ele nos garante a fé, para crermos nele por ele ser fiel. A fé é que a certeza inabalável da existência de Deus e sabendo que Deus existe, sabemos que ele é fiel e por ser fiel devemos crer na sua palavra, e se cremos temos fé, que não vem de nós, mas da existência de Deus. Pois quem tem fé crê em Deus, quem não tem não crê na sua existência, pois não tem certeza. Hebreus capítulo 11 versículo 1 ao 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. A fé deve ser inabalável e incontestável para nós, por ela sabemos que Deus habita em nós.
É importante que saibam que o reino de Deus já veio e habita em nós em espírito, e logo Jesus virá com a nova Jerusalém que descerá do céu com todos aqueles que foram arrebatados da morte em vida. Deus habita em nós, reinando no reino que Jesus preparou para o Pai. Assim, quem julga ou acusa o próximo dizendo que o mesmo não tem fé, está dizendo e afirmando perante os homens que aquela pessoa, a qual está levando a julgamento e acusando de não crer em Deus, e quem não crê não tem a certeza de que Deus existe. A verdade é que a fé de cada um só Deus sabe e não nós homens que veem o exterior. Pergunto: quem somos nós para julgar a fé de cada um? Se alguém julgasse Sara por não ter filhos em um determinado tempo, queimaria a língua quando a promessa se cumpriu e ela deu à luz, pois no tempo determinado por Deus a fé foi contemplada pela fidelidade de Deus que é justo, o qual existe mesmo que não vejamos fisicamente, mas estamos com ele espiritualmente, pois o seu reino veio a nós para fazer a sua vontade e não a nossa, pois a vontade de Deus é que vivamos e a do homem e em atender os desejos dos seus corações. Deus cumpre o que fala e promete, porque ele é rei fiel, está é a nossa fé. Hebreus capítulo 10 versículos 22 e 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Os nossos corações têm de estar em retidão, para não andarmos em caminhos tortuosos, mediante as coisas do mundo e sim segundo a palavra de Deus, a qual não nos deixa ser enganados, pois o Espírito Santo que habita em nós, nos foi dado como garantia, como penhor para a salvação. Deus é fiel, e pela sua fidelidade, se fez homem e se entregou à morte pelo homem, para que pela justiça de Deus encontrássemos a paz e a encontramos quando aceitamos a Jesus. Porém muitos que negam a Jesus pela mesma justiça encontrarão a morte, que não vem pela vontade de Deus e sim pela sua permissão em atender o livre-arbítrio do homem, pois Deus cumpre o que fala e promete, está é a palavra da verdade, Deus nos deu Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Hebreus capítulo 11 versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Devemos dar testemunho da nossa fé, o qual é o Espírito Santo habitando em nós que somos o templo, somos a Igreja de Jesus que nos faz reino para o Pai, com isso o Pai, o Filho e o Espírito Santo que são um e habitam em nós que somos o reino para o único e verdadeiro Deus habitar. Deus é fiel, pois cumpre as suas promessas e por cumprir as suas promessas, Ele é fiel e por isso devemos dar graça pela sua existência e misericórdia. Hebreus capítulo 12 versículo 25 ao 29, vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Devemos ter fé em Deus, Ele existe e é fiel, e pela sua misericórdia nos deu a salvação e devemos esperar pela fé, a qual não vem de nós, mas é dom de Deus. Hoje devemos viver no reino e deixar Deus reinar em nossa vida. E quando Deus reina em nós, nada de mal pode nos atingir. Pelo amor de Deus devemos orar uns pelos outros, com certeza, mas a fé deve estar em nós, pelo contrário não teremos a certeza de que Deus existe. Por Deus existir nos dá a fé, por isso nenhum mal nos atingirá, porque o poderoso, o Santo de Israel não dorme e nos mantém em vigília. Lamentações capítulo 3 versículo 22 ao 26, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Guarde isso em seu coração. Hoje vivemos e habitamos no reino de Deus pela fé, na graça de Jesus,
mas quando o reino físico se estabelecer, se manifestar com a segunda vinda de Jesus, habitaremos nele pela sua fidelidade, a qual desde hoje nos garante pela fé na graça de Jesus. O reino hoje em nós é espiritual, o qual já veio, já está estabelecido, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna no reino do Pai. João capítulo 1 versículos 9 ao 10, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus é a nossa luz, a nossa fé que nos ilumina para estarmos no reino de Deus, tanto no espiritual já estabelecido e no físico que descerá do céu com seu corpo incorruptível e glorificado, do mesmo que Jesus subiu aos céus, e não no mundo da carne. Por isso devemos vencer o mundo, a carne e as suas seduções e habitar no reino de Deus, para termos paz, para sermos salvos e livres da morte, pois o mundo não conhece a Jesus e por isso, no mundo há aflição, pois todos que habitam no mundo não conhecem a Deus, não vivem no reino e não buscam a Jesus. Jesus veio para salvar a todos os homens, porém nem todos o recebem, pois não o conhece e com isso há aflição naqueles que estão na carne, no mundo e nas trevas. E os do mundo, guiados pelo mal, buscam levar as aflições e tribulações e as coisas do mundo para os que estão no reino, mas o Rei do reino não nos deixa só nessas batalhas. Jesus já venceu o mundo por nós, para que com ele vençamos também. João capítulo 16 versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos contra nós, o mundo, Satanás e a carne, e neste ajuntamento vem o pecado, e só em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, conseguiremos vencer o mundo, e habitarmos no reino de Deus que nos livra de Satanás e as seduções, e assim morremos para a carne. Pela fé, na palavra e nas promessas de Jesus nos faz igreja e nascemos no Espírito, nos fazendo templo, nos fazendo reino. Somos com isso o reino para Deus que nos deu Jesus, o Consolador, o Espírito Santo da verdade e da vida, o qual nos é por garantia da vida eterna. Quando o homem para o mundo e ama as coisas que tem nele mais do que a Deus. No mundo o homem faz a sua morada, deixa habitar ali o seu coração, fazemos do mundo seu reino e com isso nesse reino imperará e reinará o maligno e não a Deus, pois Deus habita no reino que vem de Jesus e não no das trevas que vem do mundo. Quando o homem ama mais o mundo do que a Deus, o seu coração sai da presença da verdade e vive para as coisas do mundo, as quais ao longo da vida doutrinam os homens, para serem ensinados pelo próprio mundo para o mundo, e pelo qual aprendem a amar mais o próprio mundo do que a Deus e com isso não se faz reino e o reino de Deus não venha para aquele homem o qual prefere o mundo e não reino, deixando de lado o Rei, Jesus. 1 João capítulo 2 versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama e vive mundo e as coisas do mundo não vive no reino e nas coisas do reino e com isso se afasta de Deus e da salvação que são pertinentes ao reino e não ao mundo. 1 João capítulo 4 versículo 4 ao 6, Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Muitos, mesmo dizendo servir a Deus e outros declaradamente não servindo, amam e obedecem ao mundo e às suas seduções pelas paixões e vendo isso, os olhos dos homens abertos para com as coisas do mundo e cegos para as de Deus, entra Satanás através dos seus inumeráveis demônios, com as ilusões e tentações do mundo para que o homem não enxergue a verdade e sim a mentira que vem do mundo. Os demônios instruídos por Satanás, o qual está dia e noite acusando o homem diante de Deus, fazem de tudo e em diversas situações para que o homem fique tentado pelas coisas que o mundo oferece, e muitos estão por aí, homens e mulheres fazendo papel de demônios com inúmeras formas de sedução, mas para eles não é o mal e sim o direito de se expressar, vestir e agir. E quando repreendidos e exortados se defendem alegando perseguição, intolerância, fanatismo, preconceito e outras formas para defender os pecados que cometem e continuar a cometê-los. As seduções, as paixões e aflições estão aí para que o homem se preocupe mais com o mundo e tudo que nele há,
para que o homem fique tentado e mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Para que o homem não tempo para Deus e não entre no reino e com isso sai do espírito da verdade e começa a habitar com o espírito do erro e do engano, demônios instruídos por Satanás e com a ajuda dele, o coração do homem estará habitando no mundo em meio a ele mesmo, os demônios, os quais fazem morada em todo o tempo vazio, que não quis Deus habitando lá, mas prefere pelo seu livre-arbítrio que demônios habitem dentro dele e lhe dite o caminho da mentira. Pela mentira o homem pensa fazer a sua própria vontade, mas se engana e faz a vontade de espíritos de demônios, o qual é o espírito maligno plantado dentro do coração de cada um que não é reino de Deus e com a falsa sensação de independência, liberdade, domínio próprio e uma falsa felicidade que vem pelas coisas do mundo, a cada gol que seu time marca, a cada novo CD do seu ídolo, a cada novela, a cada reality show estreado, a cada baile, a cada coisa que não seja no reino de Deus e sim o das trevas, o de Satanás que era, não é, mas será por pouco tempo e caminha para a destruição no lago de fogo e enxofre com todos aqueles que negarem o Filho, que é Jesus, pois quem nega o Filho nega o Pai, que nos enviou o Filho e nos deu como garantia o Espírito Santo que veio pelo Filho, os quais com o Pai, é um só, é Deus. Lucas capítulo 12 versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Pois se você fizer do mundo o seu tesouro ali, no mundo, e nas coisas do mundo você habitará. Com isso o homem permanece no mundo, pela sedução, ganância e pelas coisas que nele há, por suas próprias paixões, ficando debaixo do jugo de demônios instruídos por Satanás, pois este manipula as coisas do mundo para a tentação do homem, dominando através do mundo o caminho do homem, o qual fica sob a sua tutela, afastando-os de Deus, pois os seus olhos estão fechados para a vida, estão sem salvação, estão fora do reino, estarão agora aprisionados no terceiro domínio, a carne, e na carne só pela misericórdia de Deus, somente em nome de Jesus para fugir dela, pois o mundo com a ajuda dos demônios liderados por Satanás se tornou um vício para a carne, pois é um reino de tentação, sedução e é o cativeiro para todo aquele que não vive no reino, estão aprisionados nas trevas e caminham para a perdição, para a destruição, pois sem Jesus estão em trevas e perdidos, condenados ao lago de fogo e enxofre também. Te pergunto de quem é a culpa. Imagine você com fome, e dominado por ela passar na frente de uma vitrine de comidas deliciosas. A culpa da sua fome é da vitrine que te apresenta a comida para comer, ou sua por querer comer dela? Não estou defendendo demônios, mas te mostrando porque o homem vai ser julgado por aquilo que cometeu, pois quem cometeu o pecado foi o homem e não o demônio pelo homem. Os demônios seduzem, mas quem se deixa seduzir é o próprio homem. Os demônios apontam o revólver, mas quem puxa o gatilho é a ira do homem que está no mundo e não no reino de Deus. Romanos capítulo 7 versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quanto mais a carne é tentada, mais desejo pela tentação ela tem. Para se desviar das tentações da carne devemos estar no reino e deixar o Rei reinar e nos guiar, nos livrar da tentação e consequentemente do pecado que é o mal. Mateus capítulo 6 versículo 9 ao 13, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Devemos deixar Deus habitar em nós e com isso nos fazer reino e Deus reinará em nós que somos a igreja, templo e reino. Então quem irá nos tentar e nos afligir? Quem irá nos perturbar e nos maltratar? A verdade é que nada, nem ninguém, vão conseguir nos fazer mal se formos o reino de forma verdadeira, se deixarmos Jesus entrar, pois o fardo com Jesus é mais leve, quem tem a Jesus agrada a Deus o qual nos guia e orienta pelo caminho da verdade e da vida. Salmos capítulo 23 versículo 1 ao 6, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é fiel e cumpre tudo o que promete, e pela sua fidelidade e por ela nos é garantida a fé, e assim em Jesus somos constituídos reino de Deus, o qual habitará em nós e nós nele, porque a casa do nosso Pai tem muitas moradas, eu, você, e todos os outros mais que têm Jesus como Senhor e Salvador, pois o Senhor é o meu pastor, o Rei que reina em mim e nada me faltará. Porque o nosso coração deve estar habitando no reino de Deus, o qual estará por justiça reinando em nós, pois Deus é fiel e por este ser buscado primeiramente pela fé nos concedida, o restante das coisas nos serão acrescentadas, por isso nada nos faltará pela vida eterna. Amém. Romanos capítulo 8 versículos 5 a 8, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Durante o caminhar do povo de Deus, o povo escolhido, a Israel, o povo israelita e as suas tribos, foram levadas em cativeiro e com o tempo foram espalhados e acabaram se perdendo. Porém os homens já vinham desde a criação, sendo do mundo mantidos em cativeiro, na morte e no inferno, até que Jesus veio. Hoje muitos estão em cativeiro porque querem, por sua vontade própria, fazem do mundo a sua prisão, pois negam a liberdade que Jesus nos deu pela verdade. Muitos hoje estão presos por não querer aceitar nem ouvir a verdade, que é Jesus. Hoje muitos estão perdidos e durante a tribulação será pior, Satanás levará o povo em cativeiro pela paixão do próprio homem, pela ciência, pela certeza de ver e sentir, pela satisfação dos olhos e das mãos sentindo no tato a mentira e por verem e senti-la farão dela a sua verdade, a besta fará até fogo cair do céu, fará e atenderá os desejos do homem e muitos se perderão, pois assumirão aquela situação como normal e aceitável, pois estarão vendo e tocando na mentira como que fosse verdade. Aceitarão com desejo do seu coração e lhes atenderá às paixões. Mas ainda por discordar e distanciar das coisas de Deus e da verdade, mas outros não aceitarão e não se ajuntarão, não concordarão nem se prostituirão com a mentira, porque sabem que aquilo será por pouco tempo, 7 anos no máximo, e depois Jesus virá lhes resgatar e levá-los para casa com ele. Durante a tribulação, o homem, entre eles o povo escolhido de Deus, porque muitos serão provados na tribulação, a besta levará muitos em cativeiro, não como no passado, mas em uma Babilônia bem pior, a grande Babilônia, pois durante a tribulação serão dias terríveis como nunca houve e nem haverá jamais. Deus perguntou para Adão: onde você está? Como que se Deus não soubesse onde Adão estava, mas Adão até aquele momento não sabia onde estava, onde ele havia se enfiado, ele estava em pecado e já condenado à morte. Assim é com o homem. Deus pergunta: onde você está? Onde você se enfiou? O homem insiste em andar em pecado e negar a Jesus. A tribulação está para começar. Assim, se ainda não houve o arrebatamento, você está em um tempo antes da tribulação e com isso poderá ser arrebatado, ou você pode estar em meio à tribulação se a igreja já foi arrebatada. Com isso a pergunta é bem direta para você: valeu a pena viver sem Deus? E você deve estar se respondendo: mas eu vivia com Deus. Será? Tudo bem, então me responda: em que momento de sua vida você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Em que momento você creu e teve fé nisto? Não lembra? Não fez? Então você viveu sem Deus. E por isso está ou passará pela tribulação, e se nela não viver com Deus, morrerá na vinda de Cristo e jamais terá uma vida eterna. Por isso corre enquanto há tempo. O tempo para a salvação expira com a morte ou com o recebimento da marca, adoração à besta ou silêncio na indecisão, pois quem diz sim, não diz não, mas quem se cala diz não como que tivesse dito não.
E assim na segunda vinda de Jesus, o qual não virá mais como cordeiro, pois como cordeiro ele veio a primeira vez, e agora na sua segunda vinda ele virá como rei, e não espere ele aparecer no céu com o seu exército para você buscar o arrependimento, pela certeza ocular da verdade, pois será tarde para ter fé, será interesse e não amor pela verdade na fé. Será tarde para dizer sim, pois aquele que não está no reino de Deus e ele nele, não terá salvação. Saiba que a salvação vem mediante a fé em Jesus, pois Deus é fiel e por isso cremos nele. Ele existe, e com o seu aparecimento no céu durante a segunda vinda, todos terão a prova disso, todo olho verá, até mesmo aqueles que o negaram. E aquele que buscar a salvação no momento em que ele se revelar no céu para todos verem, não a faz por fé e sim por não ter mais opção, pois não podem negar a verdade que estão vendo ali diante dos seus olhos, pois é a certeza para eles só agora, mas lhes será tarde, pois agora o trigo já foi separado do joio. Assim, muitos com a marca da besta, de barriga cheia de idolatria e adoração à besta, pois se deitaram com ela e nas suas paixões negaram a Jesus, e agora quando ele aparecer para todo olho ver, não se trata de fé e amor para quem quiser dizer, sim, nesse momento e sim interesse. Interesse de fazer algo sem ter amor, confiança e fé, só querem fazer por estarem vendo de forma física a verdade que foi nos dada para ver em espírito primeiramente, para o reino vir a nós, pois este não veio externamente sim espiritual, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Estes que veem e buscam a salvação, Jesus os dirá, aparta-se de mim, não os conheço. Eles buscam e fazem a obra de querer se salvar, e a salvação não vem pela obra e sim pela fé, busca por obra agora, tal como fazemos a obra em matar a fome de alguém que fisicamente vemos que está com fome, e este ato de matar a fome de alguém fisicamente, não é fé é obra, pois estamos diante fisicamente do faminto, e a salvação não é mediante obra e sim pela fé. A pergunta que deve ecoar em todos os corações sem Cristo é: valeu a pena? Valeu a pena ter livre sem compromisso com Deus, sem amarras com Deus, sem se preocupar com a salvação, valeu a pena? Valeu a pena viver preso ao mundo? Vale a pena construir uma obra física, onde seus olhos viram e sua carne comeu, bebeu e se divertiu? Busque a Deus enquanto há tempo. Deus é Rei fiel. Deus é, e por isto cremos nele, pois a nossa fé vem dele e não de nós. Assim o justo viverá da fé, Jesus que vem de Deus para habitar e reinar em todo aquele que nele crê, pois ele existe. Não porque estamos enxergando com os olhos, mas sentimos ele habitar dentro de nós, e o que vemos são os testemunhos da sua existência em cada um que se fez nova criatura por causa dele, e por causa dele negamos o mundo, porque ele morreu por nossa causa, para nos salvar da morte eterna. Quando nada existia além de Deus, ele nunca esteve só. Sabemos que quanto mais solitário os homens nos deixem, nunca estaremos só, pois há o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão conosco e estes três são um só, Deus. Temos Jesus, mas aos olhos dos homens somos um só. Isto é por não enxergarem a verdade que nos fazem três para atender os três que também são um, Deus. Somos três também, a Igreja para o Filho, o Templo para o Espírito e o Reino para o Pai. Por isso jamais estaremos longe dos olhos de Deus, porque Ele sabe quem está nele e os que não estão aonde andam. As coisas de Deus são loucuras para homens que entendem apenas das coisas dos homens, mas para nós que estamos no Filho, o qual nos faz reino para o Pai, temos o entendimento pelo Espírito que vem de Deus mediante Jesus. Lembre-se, temos contra nós o mundo, Satanás e a carne, com isso vem o pecado, mas só em Jesus somos a Igreja e vencemos o mundo. Somos o templo e vencemos a mentira e habitamos no reino nos livrando do mal e com isso morremos na carne nos desviando do pecado, assim nascemos de novo pela fé em Jesus que nos dá a vida eterna, para todo aquele que está no reino de Deus. Amém. Não percam o próximo vídeo onde falaremos sobre o reino de Deus. Curtam os nossos vídeos e compartilhem. Não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. Amém.